Rapaz. E, Rodrigo, eu já vi aquelas placas em cruzamento de trem, né? Tá lá, pare, olhe e escute. Então o surdo tá lascado, né? Como é que ele vai... Ué, ele não tem a audição, mas a percepção nos outros sentidos, ela é muito mais aguçada, é igual cego. Você vê cego fazendo as coisas que quem enxerga, às vezes não... Mas, rapaz, uma vez, eu vi um cabra, andando, conheci ele, era um ouvinte da rádio. Um dia ele andando no calçadão com a varetinha assim, mas sacudido, e num passo largo. Eu falei, moço do céu, ele não enxergava. E ele me escutou. Estava no Tio Patinhas comendo uma esfirra. Aí ele veio. Você que é o Rodrigo Moterani? Ele não enxerga, mas a audição extremamente apurada. Eu falei, mas como é que você me conhece? Ele falou, eu escuto você na rádio. Né? Olha só, rapaz, como é que pode, né? E no nosso país não há nada. O cego não pode tirar carteira por motivos óbvios. Mas surdo não tem por que não dirigir. Se quiser, vai fazer autoescola e tirar a CNH sim. A gente foi conhecer o Fernando. Põe para rodar. Cinto ajustado e olhar atento no retrovisor. Fernando nasceu surdo. Aos 18 anos, o professor de Libras tirou a carteira de motorista. Sabia que essa não seria tarefa fácil, mas não imaginava quantos desafios teria que enfrentar para ter o mesmo direito que qualquer outro cidadão. Antigamente a gente não tinha espaço nos lugares, né? Aqui na minha cidade, a acessibilidade de surdos não era nem pauta. A gente não tinha pessoas com formação de intérprete na época e tirar a CNH era um desafio, né? Eu daqui do interior ir para São Paulo, eu tinha 18 anos, não conhecia nada de lá. Ia fazer o que lá na cidade de São Paulo? Né? Não tive como, né? Aqui em Jaú não encontrei esse espaço e encontrei esse espaço através de uma conversa com um amigo surdo que falou, né? Um amigo surdo da cidade de Garça, e falou, olha, tem um espaço novo aqui que está surgindo em Bauru, um espaço de atendimento especializado para surdos, né? Porque talvez seja melhor do que ir para São Paulo tirar a sua CNH. Segundo o IBGE, hoje mais de 10 milhões de pessoas enfrentam algum tipo de deficiência auditiva, o que representa 5% da população brasileira. E como o principal sentido para dirigir é a visão, essas pessoas podem tirar a carteira de habilitação normalmente. E a boa notícia é que essa procura vem aumentando. Só no ano passado, mais de 5 mil CNHs foram emitidas no estado de São Paulo. Olha, eu acho que a maior dificuldade é com relação à localização sonora, né? Onde o paciente ele não vai ter essa localização, mas ele poderá substituir, né? Porque ele vai ter um pouco mais de atenção. Então ele vai olhar melhor ali no retrovisor, vai ter mais atenção ao atravessar ali o semáforo, né? Então eu diria que a dificuldade maior seria essa, né? Com relação à localização sonora. A procura pela tão sonhada CNH aumentou 38% desde 2013, em todo o estado de São Paulo. Segundo o Detran, o processo para tirar a carteira é o mesmo para todo mundo. Como ele vai fazer, como qualquer cidadão, o procedimento de passar pelo exame médico, antes de começar o procedimento, o médico vai identificar que ele é portador de alguma deficiência, qual é o nível de deficiência, para ele poder dar continuidade no processo. No carro não tem nenhuma diferença, o veículo é o mesmo veículo, o que ele tem é que nos CFCs, quando ele estiver tendo as aulas práticas, ele vai ter alguém que vai estar traduzindo em Libras e no exame prático a mesma coisa. A procura só não é maior por causa da desinformação. Muita gente ainda não sabe, por exemplo, que o próprio Detran oferece um intérprete de Libras. As autoescolas hoje já são obrigadas a ter um intérprete de Libras ou das pessoas lá da autoescola tem que saber Libras para poder passar para o surdo, né? Fez os exames, ele vai fazer a prova teórica aqui na unidade onde vai ter o intérprete para poder acompanhar ele, porque é direito dele, tá? Aí da autoescola ele volta e faz a aula prática. E com isso ele tem o direito a adquirir a CNH normalmente. Outro problema é o medo de dirigir, mas principalmente a falta de incentivo familiar é o que afasta os deficientes auditivos do volante. Muitas vezes a família acaba sendo o primeiro berço que essa pessoa recebe os nãos, né? Então outras famílias, aquelas que incentivam a pessoa surda, ensinam que ela é capaz, que ela é
ela é capaz de dirigir, ela é capaz de outras coisas como todas as pessoas, ela tem uma grande diferença, né? No caso do Fernando, foi bem diferente. Ele e a mulher são surdos, mas sempre tiveram apoio do filho para buscarem seus direitos. As pessoas com deficiência, no geral, precisam saber que elas têm direitos e as pessoas, como nós, precisamos saber que elas têm direitos e precisam ser incentivadas a ocupar os espaços que todos nós ocupamos. Então, incentivar e as políticas novas que permitem com que se tenha inclusão e acessibilidade são de extrema importância. E numa família como a minha, que eu sou filho de pais surdos, tenho avós surdos, eu vejo isso como muito importante, uma época de grande mudança. A pessoa surda ela tem que ter o mesmo direito de acesso da pessoa que não é surda. Ele pode também pegar o seu carro, botar o seu GPS e viajar. Ele enxerga, ele consegue se localizar em novas cidades, se ele precisar viajar, né? Tá aqui, a minha língua é a língua de sinais e o que eu preciso para dirigir da minha visão, eu tenho ela, eu posso, sou capaz, tenho orgulho de ser surdo, sou capaz de dirigir. E direitos, eles não são excessivos. Então, Rodrigo, mas você fala de direito de bandido e tal. Por isso que nós precisamos peneirar o que é necessário, né, para pessoas de bem, direitas, são os direitos. Pessoas que fazem por merecer, cumprem com os seus deveres, né? E têm totais capacidades de dirigir. O que dá para extrair também dessa reportagem é a oportunidade em um nicho de mercado muito grande. A dimensão da população de surdos no nosso país nos aponta possibilidades profissionais. Claro! Se as autoescolas precisam ter um intérprete, daqui a pouco, sabe o que vão exigir? Não vão contratar o intérprete, vão exigir dos instrutores que eles saibam língua brasileira de sinais. Ô, louco, mas eu vou ter que aprender. Conhecimento não ocupa espaço e te garante diferencial. Portanto, se você é instrutor de autoescola, ofereça esse algo a mais. Faça um curso. Tem muitas instituições que ensinam Libras. Aprenda, né?